Olá! Hoje falaremos sobre Clark Gable. Embarque nesse vídeo em mais um Você Conhece. Clark Gable foi um renomado ator de cinema americano, considerado uma das maiores estrelas de Hollywood durante a Era de Ouro do cinema. Além de sua carreira no cinema, Gable serviu na Força Aérea dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Sua presença magnética na tela e charme pessoal o tornaram um dos maiores ícones de Hollywood e um dos atores mais famosos de todos os tempos. Clark Gable nasceu em 1º de fevereiro de 1901 em Cadiz, Ohio, nos Estados Unidos. Ele era filho de William Henry Gable, um fazendeiro e perfurador de petróleo, e Adeline Henchelman, uma dona de casa. Infelizmente, sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 10 meses de idade. Seu pai o enviou para viver com seu tio materno, Charles Henchelman, em Vernon, Pensilvânia. Ele permaneceu sob os cuidados de seus tios maternos até os 2 anos de idade, quando seu pai o levou de volta para Hopedale, Ohio. Em abril de 1903, seu pai se casou novamente com Janie Dunlap, uma chapeleira gentil e culta que criou Clark como se fosse seu próprio filho. Após assistir à peça A Ave do Paraíso, em Akron, Clark Gable decidiu que queria ser ator. Ele conseguiu um pequeno trabalho como moço de recados, em uma companhia teatral durante a noite. Depois de um ano, sua madrasta faleceu, e Clark, relutantemente, foi com o pai para os campos petrolíferos de Tulsa. Lá, ele trabalhou como domador de cavalos e também com petróleo, mas não abandonou seu sonho de se tornar um ator. Quando tinha 21 anos de idade, Clark herdou $300 de seu avô e decidiu abandonar os negócios do pai, indo para Kansas City perseguir sua carreira de ator. Seu pai ficou frustrado com essa decisão e chegou a ficar 10 anos sem falar com ele. Em Kansas City, Clark Gable se juntou à companhia de teatro ambulante, Jewel Players, que infelizmente se dissolveu depois de apenas 2 meses. Ele então partiu para o Oregon, onde acabou trabalhando como vendedor de gravatas em uma loja de departamentos. Foi lá que ele conheceu um colega de trabalho que estava prestes a se juntar a um pequeno grupo teatral indo para a história. Clark decidiu acompanhar o grupo e uma das atrizes, Frances Dorfler, se apaixonou por ele. Eles até ficaram noivos, mas não se casaram. Mais tarde, Dorfler escreveu um artigo intitulado Eu Fui Namorada de Billy Gable, publicado no livro Os Filmes de Clark Gable. Após sua passagem pelo Oregon, Clark Gable mudou-se para Portland, onde trabalhou para um jornal e uma companhia telefônica enquanto tomava lições de canto. Foi lá que ele se juntou a outro grupo de teatro, liderado pela ex-atriz Josephine Dillon, que era 14 anos mais velha que ele, mas teve uma grande influência em sua carreira. Josephine ensinou-lhe a postura correta, entonação, técnicas de atuação, pagou para arrumar seus dentes e seu penteado, preparando-o para a carreira cinematográfica. Após Josephine Dillon se mudar para Hollywood em 1924, Clark Gable a seguiu, e em 13 de dezembro daquele ano, eles se casaram. Naquela época, ele trocou seu nome de W.C. Gable para Clark Gable. Com a ajuda de Josephine, ele conseguiu papéis como figurante em filmes como The Plastic Age, 1925, estrelado por Clara Bow, Forbidden Paradise, 1924, e também em uma série intitulada The Pacemakers. De 1927 a 1928, Gable teve uma atuação destacada na Laskin Brothers Stock Company, em Houston, onde interpretou diversos papéis, adquirindo experiência e tornando-se um ídolo local. Em seguida, ele partiu para Nova York, onde conseguiu trabalho na Broadway e recebeu elogios do Morning Telegraph, que o descreveu como ele é jovem, vigoroso e brutalmente masculino. Em 1930, Clark Gable teve uma atuação impressionante como Killer Mears, na peça The Last Mile, em Los Angeles, bancada por sua esposa. A crítica o elogiou, o que resultou em vários testes para o cinema. Entre eles, um se tornou famoso, Daryl F. Zanuck o testou para o papel em Little Caesar, 1931, e o rejeitou dizendo, ele não serve para o cinema, as orelhas são grandes e ele parece um animal. Nina Wallace, agente e irmã de Hal Wallace, ficou impressionada com o teste de tela de Gable e o levou para Pathé, onde ele conseguiu seu primeiro papel em um filme sonoro como vilão no faroeste de William Boyd, The Pente Desert, 1931. Ele recebeu inúmeras cartas de fãs na época devido à sua voz e atuação. Gable chamou a atenção da Metro-Goldwyn-Mayer, que o confiou um papel em The Easiest Way, 1931,
ao lado de Constance Bennett, Robert Montgomery e Anita Page. No entanto, seu nome foi o último nos créditos. Seu sucesso fez com que a MGM renovasse seu contrato por 2 anos. Depois de interpretar alguns papéis de vilão em vários filmes como Dance Falls Dance, The Secret Six, The Finger Points e Lauren Sinners, todos de 1931, Gable tornou-se famoso como fora da lei no filme A Free Soul, onde roubou a cena ao lado de Norma Shearer. Houve até tentativas do então marido da atriz, Irving Thalberg, de modificar o roteiro, afastando de Shearer o máximo possível. Louis B. Mayer e o diretor de publicidade Howard Strickland, que se tornaria um dos grandes amigos de Gable, tiveram a ideia de lançar um novo tipo de galã, movido menos pelo romantismo, e mais pelo cinismo, dominância e apelo sexual agressivo, características mais compatíveis com a violência e agitação da era da Grande Depressão. Portanto, Gable abriu caminho para outros heróis da época, como James Cagney, Humphrey Bogart, Spencer Tracy e George Heft. Gable chegou a estrelar a comédia romântica Red Dust, 1932, com Jean Harlow e Mary Astor. O seu personagem, ao lado da Jean Harlow em Red Dust, fez dele o ator de romances mais importante da MGM, escalando novamente ao lado de Harlow em Night Flight, 1933, e depois em Man in White, 1934. Gable e Harlow se uniram novamente nos filmes Hold Your Man, 1933, China Sis, 1935, e Wife vs Secretary, 1936. Uma ótima combinação na tela e fora dela, Gable e Harlow fizeram 6 filmes juntos em 5 anos. O último foi Saratoga, 1937, um sucesso maior do que seus filmes anteriores. Entretanto, Harlow morreu durante a produção. O filme estava quase completo, e o restante das cenas foram filmadas com o uso de dublês. Como Mary Days, Gable disse que se sentia como se ele estivesse nos braços de um fantasma. Em 1933, devido às suas tentativas de escolher papéis, Gable foi como castigo até então na época, para a modesta Columbia Pictures, para um papel de repórter no filme premiado It Happened One Night, do diretor de cinema Frank Capra, que foi o mais popular e reverenciado cineasta de sua época, e o personagem de Gable lhe rendeu o Oscar de melhor ator. Gable exerceu um efeito sobre a moda masculina da época, quando no mesmo filme em 1934, apareceu sem camiseta em uma cena, que ao retirar as suas vestes contrariou o costume da época. Nesse tempo, vendedores de camiseta de todo o país confirmaram que houve uma queda na venda no período. Com sua transformação em um grande comediante pelas mãos de Capra, Gable abandonou o estereótipo de galã durão que havia adotado até então, e se tornou o galã romântico em filmes como Shamed, Forsaking All Others, e After Office Hours, o médico em Man in White, o vilão em A Manhattan Melodrama, o aventureiro em China Seas Call of the Wild, e o papel de Fletcher Christian em Milton on the Bounty, que lhe rendeu outra indicação ao Oscar. Apesar de sua relutância em fazer o papel de Red Butler no filme E o Vento Levou, 1939, esse foi o papel que Gable mais ficou conhecido, ganhando novamente uma indicação ao Oscar. Esse personagem era cogitado para Gable pelo produtor David Selznick, e também pela votação do público em um concurso da revista Photoplay, mas na verdade, ele nunca pretendeu fazer esse papel, tanto que levou muito tempo para ler o livro, fazendo mais por insistência de sua esposa na época, Carole Lombard. Clark Gable continuou a fazer filmes para a MGM, gravou Adventure, em 1945, que não teve o sucesso esperado, iniciando o período de declínio de sua carreira, Mogambo, em 1953, e Betray, em 1954, foram seus últimos filmes para a companhia. No ano seguinte, em 1955, após ser contratado pela 20th Century Fox, fez 2 filmes, O Aventureiro de Hong Kong e The Tall Man. Ele experimentou posteriormente produzir os seus próprios filmes, não obtendo sucesso, fazendo fechar contrato com a Warner Bros. E posteriormente com a Paramount Pictures. O último filme de Gable foi The Misfits, 1961, escrito por Arthur Miller, dirigido por John Huston, e co-estrelado por Marilyn Monroe, Eli Wallach e Montgomery Clift. Este é também o último filme completo gravado por Marilyn Monroe. Em sua vida pessoal, após se divorciar de sua primeira esposa, Josephine Dillon, em 1930,
conheceu uma rica socialite do Texas, 17 anos mais velha que ele, chamada Maria Franklin Prentice Lucas Lanham, e vieram a se casar em 30 de março de 1930. Ao trabalhar em um filme em 1935, Gable se envolveu com Loretta Young, vindo a ter um caso extraconjugal que resultou no nascimento de uma filha, Judy Lewis. Naquela época, Loretta inventou que tinha adotado a menina. Em 1939, ao se divorciar de Maria, casou-se com Carole Lombard em menos de um mês. Era no período da Segunda Guerra Mundial, e Gable foi nomeado pelo presidente Franklin Roosevelt como presidente do Comitê de Hollywood, e Carole foi incluída na primeira viagem pelo esforço de guerra. Em janeiro de 1942, o avião em que Carole e sua mãe estavam caiu, matando todos a bordo. Gable sentiu para sempre a perda de Lombard, e em 1976 foi feito um filme, Gable e Lombard, contando sobre a história do casal. Voltou a trabalhar no filme, Somewhere I'll Find You, um mês após Carole ter falecido. Gable ficou devastado com a morte, ele voltou a casar e trabalhou em mais 27 filmes, porém, ele nunca mais foi o mesmo. Clarke serviu como voluntário na Segunda Guerra Mundial, e Adolf Hitler tinha Gable como seu ator preferido, e durante a guerra, ao saber de sua presença no fronte de batalha, ofereceu uma recompensa por sua captura. Em sua volta, recebeu a Cruz de Distinção em Voo, e a Medalha do Ar, por feitos excepcionalmente meritórios em 5 diferentes missões de combate em bombardeiros. Em 1944, foi promovido a major e desmobilizado em 1949, casou-se com Sylvia Ashley. O casamento teve curta duração e eles se divorciaram em 1952. Em julho de 1955, casou-se com Kathleen Williams Preckles, um antigo amor. Judy Lewis, sua filha com Loretta Young, deu à luz Maria, a primeira neta de Gable em 16 de novembro de 1959. Sua esposa Kathleen, em 1960, descobriu que estava esperando o primeiro filho do casal, John Clark Gable, em 20 de março de 1961, que nasceu no mesmo hospital que seu pai falecera 4 meses antes. Em 6 de novembro de 1960, Gable foi enviado para o Centro Médico Presbiteriano de Hollywood, onde os médicos descobriram que ele havia sofrido um ataque cardíaco. Na manhã de 16 de novembro, ele parecia estar melhorando, mas morreu naquela mesma noite, aos 59 anos, com um segundo ataque cardíaco. Gable foi enterrado no mesmo santuário que havia construído para Carole Lombard e sua mãe, no The Great Mausoleum, na Califórnia. 22 anos depois, Kathleen foi enterrada juntamente com seu finado marido. Ao longo de sua carreira de 30 anos, Gable fez 67 filmes, sem contar as figurações em alguns filmes da época do cinema mudo. E uma curiosidade, em uma homenagem a Clark Gable, a posição em pé de perna longa, despreocupado e mastigando cenouras, conforme explicado por Charles Martin Jones, Friz Freleng e Bob Clampett, originou-se em uma cena do filme It Happened One Night, em que o personagem de Gable se encosta em uma cerca, comendo cenouras rapidamente e falando com a boca cheia. Então, gostou dessas informações? Se gostou, deixe um like, compartilhe e não esqueça de se inscrever. Nos vemos no próximo Você Conhece!